Se você costuma assistir os vídeos aqui do canal, você já deve ter percebido que eu procuro não individualizar as minhas análises. A essa altura não é segredo para ninguém que eu sou a presidente do fã-clube de Gabi Soares 95, mas aqui no canal eu sempre procuro trazer uma análise um pouco mais profunda sobre o projeto de futebol feminino do Cruzeiro, e eu acredito piamente que a gente só tem um projeto desse nível para torcer porque o trabalho coletivo, dentro e fora de campo, é muito bem feito. E aí, evidentemente, que nesse contexto as individualidades, principalmente das atletas, aparecem, porque o coletivo é muito forte e o trabalho é muito bem feito. Dito tudo isso, depois dessa última data FIFA, é impossível não falar sobre Isa Haas e sobre nós. Isa fez as duas partidas como titular pela seleção, diante dos Estados Unidos, e fez aquilo que a gente já esperava dela, duas apresentações fantásticas. No primeiro jogo, já no primeiro tempo, eu tinha a sensação que ela era, com alguma folga, a melhor jogadora da seleção brasileira em campo, e ao final daquela partida, né, na derrota do Brasil para os Estados Unidos, para mim essa sensação se confirma. Isa Haas melhor em campo. No segundo jogo, na vitória espetacular do Brasil de virada ali no último minuto, eu destacaria a Gil, que fez uma baita de uma partida, mas ainda assim a nossa camisa 3 teve a maior nota dentre todas as atletas da seleção. E com essas duas atuações de muito destaque, o cruzeirense que acompanha o futebol feminino do clube tem vivido dias de muito orgulho, mas também de muito medo e ansiedade. E isso porque não tem sido incomum encontrar aí pela internet afora montagens da nossa capitã vestindo a camisa do Barcelona ou do Arsenal, e mesmo tweets aí de pessoas de outras torcidas dizendo que dificilmente ela termina o ano do Brasil. E mais do que sobre Isa Haas, esse vídeo é sobre nós, sobre eu e você. Até porque a Isa dispensa apresentações e comentários, né, gente? Camisa 3, titular absoluta, co-capitã da nossa equipe ao lado da Bianca, uma líder nata, e tudo isso com só 5 jogos oficiais pelo clube. Se você está vendo esse vídeo, você provavelmente já sabe quem é a Isa Haas, e você provavelmente já me viu falando muito dela, desde muito antes, inclusive, do clube anunciá-la oficialmente. E se você está assistindo esse vídeo, é bem provável também que você seja cruzeirense. E se você é cruzeirense, você sabe muito bem o que você passou com o Cruzeiro nos últimos 6 anos, e como esses últimos 6 anos afetaram a forma como você se relaciona com o clube. Eu sempre digo que o futebol sabe ser cruel, e quando o futebol é cruel, só quem carrega um escudo no peito sabe o quanto é dolorido sofrer pelo seu clube do coração. E o problema do sofrimento no futebol é que quando ele acontece como aconteceu aqui, de forma aguda, num período de tempo muito curto, você acaba desenvolvendo alguns mecanismos de defesa para lidar ou evitar o sofrimento, para se proteger desse sofrimento. Só que esses mesmos mecanismos, por vezes, acabam te privando de desfrutar daquilo que o futebol tem de mágico. Porque sim, eu sempre digo que o futebol sabe ser cruel, mas eu também sempre digo que o futebol sabe ser mágico. E ter Isa Haas no Prime, vestindo a camisa do Cruzeiro Esporte Clube, é mágico. Ela vai cumprir contrato e ficar com a gente até 2028? Não sei. Ela vai receber proposta e vai sair do clube ainda esse ano? Ninguém sabe. Mas hoje, 10 de abril de 2025, Isa Haas é jogadora do Cruzeiro Esporte Clube. E eu quero poder desfrutar desse momento com muita intensidade. Eu quero poder viver o clube que eu amo intensamente. Porque se o sofrer é parte obrigatória do futebol, faz parte do pacote, não tem como evitar, eu quero que o desfrutar também seja. E isso é algo que eu só tô conseguindo enxergar e assimilar e ter de volta na minha vida por causa não só de Isa Haas, mas desse time, das cabulosas. Depois de tudo que eu vivi com o Cruzeiro nesses últimos 6 anos, e cada um de nós teve a sua forma individual de lidar com os pequenos lutos que nós tivemos dia após dia, esse time tem me feito resgatar algumas coisas, ele me faz ser criança de novo quando eu estou na arquibancada, enxergar o futebol de uma maneira um pouco mais simples e me conectar com elas ali em campo. E é exatamente sobre essa conexão. Não é sobre vencer, sobre o resultado esportivo, não é sobre jogar bem, é sobre olhar para o campo e me enxergar representada em cada atleta que veste a nossa camiseta. Me sentir representada por cada atleta que carrega o nosso escudo no peito, assim como eu carrego. É sobre essa sinergia campo-arquibancada que vai se retroalimentando entre nós e elas e nós, e que só tem quem tá lá sabe do que eu tô falando, quem já teve a oportunidade de ir a um jogo e sabe o tanto que elas se entregam e o tanto que isso reverbera nas arquibancadas, que, poxa, poderiam ser mais cheias, a gente torce para que um dia sejam, mas que é cheia desse sentimento, desse carinho e dessa sensação de pertencimento
que eu confesso para vocês que vivo com o Cruzeiro feminino de uma forma que eu não me lembro de ter vivido antes com o Cruzeiro de forma alguma. Então é sobre viver intensamente o choro, porque o choro faz parte do futebol, mas é também sobre viver intensamente o sorriso. Então sim, um dia a Isa Haas vai sair do Cruzeiro, vai nos deixar. Assim como todas as atletas e os profissionais que estão no clube hoje vão partir. É da natureza do futebol, dessa profissão que eles escolheram. Mas hoje, Isa Haas é do Cruzeiro e eu não consigo me permitir sentir qualquer coisa que não seja alegria. Eu não consigo me permitir fazer qualquer coisa que não seja desfrutar desse fato e desse momento. Sempre que eu estou com uma câmera ligada e eu vou me dirigir à torcida do Cruzeiro, eu procuro começar dizendo que eu não sou ninguém para dizer como o torcedor do Cruzeiro deve ou não se sentir. Nós somos tantos e tantos com formações tão diferentes, com sentimentos tão diferentes em relação ao clube. Nós, como torcedores, somos diferentes, priorizamos coisas diferentes, enfim. Quem sou eu para dizer como você deve ou não se sentir, como você deve ou não agir? Mas se eu pudesse dar um conselhozinho, principalmente para você que está aqui e acompanha as cabulosas, cruzeirense, se permita desfrutar. Isa Haas é Cruzeiro Esporte Clube. Sejamos felizes enquanto durar e que seja eterno enquanto dure. Tchau.